A semana começa com a expectativa em torno da possível demissão do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. Durante toda a manhã, o presidente Jair Bolsonaro conversou com ministros. A demissão de Bebiano não foi formalizada e ele não teve agenda pública. Então, a gente vai direto a Brasília falar com Gioconda Brasil, que está acompanhando tudo. Como é que está a movimentação por aí agora no Palácio do Planalto? Gioconda, boa tarde para você. Oi, Sandra, boa tarde a você e boa tarde a todos. A expectativa é essa mesmo, é para uma definição ainda hoje da situação do ministro Gustavo Bebiano. O Planalto confirmou para as 5 da tarde um pronunciamento do porta-voz, Otávio Rego Barros. Ele aguarda as orientações do presidente para que esse pronunciamento seja feito. De manhã, o ministro Onyx Lorenzoni, que é o chefe da Casa Civil, esteve no Palácio da Alvorada reunido com o presidente Jair Bolsonaro. Depois, os dois vieram aqui para o Palácio do Planalto e essa reunião foi ampliada. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, ministro Augusto Heleno, que é um dos conselheiros mais próximos do presidente Jair Bolsonaro, também foi chamado para uma conversa. Essa conversa teve vários assuntos. Um deles, sem dúvida, o caso envolvendo a crise envolvendo o ministro Gustavo Bebiano, que hoje assinou atos que foram publicados no Diário Oficial. No Diário Oficial, aparência de normalidade. 2 portarias da Secretaria-Geral, assinadas por Gustavo Bebiano, foram publicadas com medidas burocráticas. A data é de sexta-feira, dia em que a crise sobre o futuro do ministro estava no auge. Mesmo fragilizado, Bebiano cumpriu a rotina. Em um dos despachos, definiu as atribuições de assessores especiais da secretaria. Gustavo Bebiano passou o fim de semana neste hotel em Brasília, bem próximo do Palácio da Alvorada, onde mora o presidente Jair Bolsonaro. Ontem, quando perguntado se falaria a respeito da possível demissão, o ministro preferiu não entrar em detalhes. Agora é hora de esfriar a cabeça. A crise que tomou conta do governo começou com as denúncias de candidatos laranjas do PSL, partido de Bolsonaro, que foi presidido por Bebiano durante a campanha eleitoral e foi ampliada por influência de um dos filhos do presidente. Bebiano foi chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro e depois até por Jair Bolsonaro. O ministro se desgastou com o episódio. Em nota, Bebiano negou o uso de candidaturas laranja na campanha. Disse que os repasses ocorreram por conta e ordem dos diretórios estaduais. Depois de uma sexta-feira em que ministros e colegas de partido saíram em campo tentando encontrar um caminho para que Gustavo Bebiano ficasse no governo ou, se saísse, provocasse o menor estrago possível, hoje, os aliados ficaram em silêncio. A permanência de Gustavo Bebiano no cargo passou a ser considerada insustentável. Aliados dizem que é impossível a relação entre ele e Bolsonaro ser reconstruída e começaram a cobrar um desfecho rápido para a crise. Afirmam que é preciso virar a página para tocar o que interessa, a agenda do governo no Congresso. Essa indefinição sobre o destino do ministro Gustavo Bebiano acontece no momento decisivo para o presidente Jair Bolsonaro. Esta semana, o governo deve enviar ao Congresso 2 propostas prioritárias: a reforma da Previdência e o pacote anticrime. A gente continua lá em Brasília agora com Flávia Alvarenga. Está tudo a caminho aí do Congresso, né, Flávia? Boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde a todos. Tudo a caminho, sim. Amanhã, o projeto de lei anticrime vai ser entregue aqui na Câmara, como já foi anunciado pelo ministro Sérgio Moro e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Já o texto da reforma da Previdência, que é uma proposta de emenda constitucional, vai ser entregue na próxima quarta-feira. A presidência da República avalia, inclusive, a vinda do presidente Jair Bolsonaro aqui na Câmara para entregar esse texto. Antes, Jair Bolsonaro deve ter uma reunião com governadores. E para esta semana estão previstas ainda 2 reuniões importantes. Um café da manhã, quarta-feira de manhã, no Palácio da Alvorada, com parlamentares do PSL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, e outro café da manhã também no Palácio da Alvorada, com os principais líderes partidários aqui da Câmara. Depois que esses 2 projetos chegarem aqui na casa, eles passam primeiro pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Sandra. Ok, Flávia Alvarenga, muito obrigada. No Rio de Janeiro, a mulher que foi espancada durante 4 horas na noite